Um pastor debatendo contra 25 ateus. Pastor Tassos contra 25 ateus aqui, que por mais que seja uma pessoa capacitada, eu sei que ele é pastor, advogado, enfim, acadêmico. Eu já assisti ele em alguns debates, mas contra a ideia de apenas uma pessoa, agora contra 25 ideias diferentes ou perspectivas diferentes. Vamos ver o que vai dar nesse vídeo. E é isso que a gente vai ver, esse react aqui. Se você gosta de teologia, aquela visão 300 graus sobre Bíblia e teologia, não deixe de se inscrever nesse canal, dê um joinha e também ativar o sininho e fazer um comentário, tá? Qualquer comentário aí, isso vai ajudar o YouTube a saber que você gosta sobre esse assunto e vai te indicar para os próximos vídeos que a gente lançar aqui, beleza? Então, bora fazer essa análise que vai ser já pausada. Eu vou reagir, eu vou comentar algumas coisas. Obviamente, caso tenha algum ateu aqui, eu vou me somar ao pastor Tasso. Eu também sou um cristão. Então vai ser 25 contra 2, vamos dizer assim, né? E o que eu puder acrescentar aqui como um ensino para edificação da vida de vocês, da minha vida também, vai ser de bom grado. Espero que seja de bom grado para vocês também, beleza? Então, bora pro vídeo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado. Estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Começou. Primeiro tema. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Tudo bom? Seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? O Beto, ele começou com uma expressão, porque na minha cabeça, vamos ver se o Tassos também vai usar esse tipo de expressão no seu discurso, tá? Para a gente poder identificar se esses questionamentos do ateísmo têm alguma base mais genérica ou até mesmo universal dentro dos ateus, ou é algo pessoal, é algo de experiência própria, tá? Que todos podem ter, isso inclusive não é errado, tá? Mas vamos ver qual que é o tipo de argumentação que eles vão ter. Agora vamos ver a resposta aqui do Tassos. Vou lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. Aula, né? Bibliologia. Começou a dar aula de bibliologia, muito legal. E um ponto interessante aqui nesse debate, não deixa de ser um debate, apesar de ser bem tranquilo, pelo menos por enquanto. Olhe a expressão do Beto olhando para o Tassos. Isso é legal num debate, ele está mostrando realmente interesse em ouvir o argumento da pessoa. Pode não concordar, né? E que provavelmente não concorda, senão ele não estaria ali daquele lado da mesa, mas me pareceu uma pessoa que está realmente atenciosa e com uma boa pretensão também de ouvir a outra parte. E não só isso, um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. O pastor Tassos, cristão, obviamente, pastor, ele citou a Bíblia, mas para um ateu talvez não tenha tanto peso, provavelmente não vai ter tanto peso, porque eles não vão acreditar. E isso não pode deixar, e não deixou de ser, base do argumento dele. Ele está argumentando com base na fé, na crença, no estudo dele, né, que é da Bíblia, da palavra de Deus. Só que ele explica que também esse tipo de análise da veracidade da Bíblia, do que está escrito, se ele foi alterado ou não, que é o que a gente vai ver mais para frente, não é só Bíblia, tá? Inclusive até outras matérias da teologia. Hermenêutica, você fazer uma boa exegese, examinar escrituras, ver realmente ali etimologia,
qual que é o sentido, conceitos básicos ali de interpretação de texto, quem escreveu, para quem, quando, qual que era a situação geográfica, política da época. Não é só com a Bíblia, é feito com qualquer manuscrito, com qualquer documento, tá? Inclusive nos dias de hoje, tá? A gente fala muito de hermenêutica na área da teologia, mas tem a advocacia, por exemplo. O juiz, ele tem que receber muitos materiais escritos, fotografados, vídeos, tal, e ele tem que entender ali um contexto, fazer uma interpretação de tudo que está na frente dele de documento, para ele realmente ter o seu veredito. Então isso é feito para qualquer tipo de manuscrito, principalmente para os manuscritos antigos. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanar. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado, ele virou... Você viu? Tanar. Ó, o hebraico está em dia. E o tom de voz dele, o sotaque dele me é muito agradável. Não sei porquê, é gosto. Mas vamos lá. Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Eu quero me aprofundar só um pouco nesses números que o professor acabou de indicar, de quantidade de cópias e porcentagens. Eu quero ser bem claro aqui e colocar essa porcentagem em xeque. Porque quando a gente fala de 0,5% com alguns desvios, tem 2 pontos. 0,5% parece ser bem pouquinho, mas depende do quê? Se a gente estiver falando de quantidade de brasileiros, entre 250 milhões de habitantes, é um número considerável já. Se a gente estiver falando de 0,5% da população mundial, esse número fica gigantesco. Então depende, vamos aplicar realmente no estudo direto aqui, que é da Bíblia, mais especificamente do Novo Testamento. A Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, tem 31.102 versículos, com uma pequena variação, mais ou menos 2, aí a depender da sua versão. Mas vamos ter ela como base, até porque isso pode mudar, porque os versículos, o capítulo, não é Bíblia em si, ela não é canônica. Isso foi acrescentado centenas de anos depois, simplesmente para facilitar a nossa localização. Mas vamos ter isso como base, tá? A maior parte dos versículos estão no Antigo Testamento, ele é muito maior em quantidade de versículos, tá? Então nos resta 7.957 versículos para o Novo Testamento. Dentro desses 7.957, aí estão os 0,5% de desvios, que isso equivale a aproximadamente 40 textos. Desses 40 textos, 80% são erros simples e gramaticais, ou seja, 32 versículos têm erro de uma letra trocada, uma letra faltando, uma letra sobrando, 32 versículos. E todas essas falhas, esses desvios, não altera nenhum sentido e não adiciona, não acrescenta nenhum tipo de doutrina que destoa de todo o restante da Bíblia. Nos restaram apenas 8 versículos para serem analisados. Dentro da Bíblia inteira, de 31.102 versículos, pegando o Novo Testamento, 7.957, a gente conseguiu afunilar isso para 8 versículos, com níveis de desvios também conhecidos, e nenhum deles alterando doutrina, deturpando a palavra ou também destoando com o restante da Bíblia. Mas aí, Bruno, então, a gente pegou 1.000%, tiramos 80%. Faltaram alguns aí, né? Faltaram os 20% desse 0,5%. Meio de um mês isso aqui, mas volta o vídeo que faz sentido, tá? Vai fazer sentido. Sabe qual que é o nível de discussão? Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 43 e 44, vai falar de quando Jesus subiu ao monte de Getsêmani para orar a Deus, pouco antes dos momentos da sua crucificação. E ele ali na sua intensidade emocional, na sua angústia extrema, ele vai suor com sangue, tá? Em alguns manuscritos, esses 2 versículos são omitidos. Esse é um nível de problemas, entre aspas, que muitos ateus aí acabam apontando na Bíblia. Mas vocês percebem que Jesus suando suor com sangue ou não,
Isso não muda a doutrina, ele continua sendo Deus, ele continua sendo homem, ele continuou tendo compaixão por nós e se entregando na cruz do Calvário, ou seja, isso não muda exatamente, absolutamente nada das principais doutrinas cristãs. O livro histórico do Novo Testamento, Atos, capítulo 8, versículo 37. Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa passagem aqui é a confissão do Eutico para Filipe, onde ele, inclusive, deseja se batizar e é batizado com uma pequena poça que eles encontram no meio do caminho. Qual que é o problema desse texto aqui? É que, na maioria dos manuscritos, também isso não está considerado, essa confissão do Eutico não está sendo considerado. Isso muda a questão da doutrina da salvação, a questão da necessidade do batismo, que é a nossa confissão pública daquilo que Deus já fez em nosso coração? Não, não muda nada. E o mais interessante, parece que são informações ultra secretas da alta teologia, da cúpula, que somente a alta igreja consegue desvendar ou ter acesso a esse estudo. Olha só isso daqui, pessoal. Essa Bíblia que eu tô aqui, ó, inclusive tá bem surrada, né? Olha isso aqui. Olha que dó. Tô precisando restaurar com a capa de couro na minha maquininha de corte a laser aqui. Essa Bíblia aqui, se você for comparar no texto, no versículo 37, o final do versículo 37, na fala do Eutico, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ponto. Aí tem um colchete e o número 1. O que isso significa? Se é o número 1, então tem alguma notinha de rodapé lá embaixo. Numa Bíblia simples dessa. Essa daqui não é Bíblia de estudo, tá? Não é uma Bíblia que só tem o texto, nada mais. Nem harpa não tem essa Bíblia aqui. O que diz aqui, ó, 8:37? O texto, entre colchetes, se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Ou seja, os manuscritos mais antigos não têm esse texto. Talvez ele foi adicionado nos mais recentes por questões de cultura, por tradição oral, desculpa. Então, de novo, são esses níveis de problemas que a gente encontra na Bíblia, na questão de confiabilidade, mas o que muda, é o que eu deixo como pergunta aqui para vocês, uma reflexão, né? É uma pergunta retórica. O que muda o conceito principal, que nós somos pecadores, precisamos de Cristo, a salvação só vem por intermédio dele, o batismo, por exemplo, não salva, mas é uma declaração pública daquilo que Jesus já fez por nós. Então, conceitos básicos do cristianismo não são afetados por conta desses pequenos desvios dentro de 5.686 cópias dos manuscritos. Diferentemente de Platão, que é uma personagem, inclusive, muito importante, que influenciou a filosofia ocidental com a sua base grega, mas nós temos apenas 210 manuscritos desse tão importante filósofo, que foi aluno de Sócrates e influenciou Aristóteles. Ele está entre dois outros filósofos ali, importantíssimos para a nossa história, que nós aprendemos na escola, só que a quantidade de erros que existem em 210 manuscritos são infinitamente maiores do que os 5.686 que tem na Bíblia. Ou seja, só nesse comparativo, realmente, qual é o peso maior que a gente está dando na importância de cada tipo de livro? Por que será que Platão, sendo tão importante como não teve tanto capricho assim para os copistas? E uma palavra, um livro que para muitos é retrógrado, é quadrado, é antigo, que não serve mais, teve tanto capricho, tanto cuidado para ter essa acuracidade, inclusive até para os dias de hoje?